Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos voltar ao livro de Jó. Iremos continuar a notar a participação deste jovem chamado Eliú. Este jovem que entrou no debate depois de todos os amigos de Jó se terem calado. Eliú, efetivamente, apesar de ser um jovem, é extremamente sábio. E ele vai procurar mostrar a Jó, mas não só a Jó, como aos seus amigos, que efetivamente as afirmações que ele fez não eram completamente corretas aos olhos de Deus. Deus efetivamente procura o bem dos seus filhos e não o mal. Deus é um Deus soberano que deve ser adorado, deve ser respeitado e, acima de tudo, não deveríamos suspeitar mal acerca de um Deus que é completamente bom e Deus de amor. E Jó, não percebendo as suas circunstâncias, começou a duvidar desse mesmo amor. Mas eu não quero criticar Jó, pois no fundo Jó não é muito diferente de você e de mim, que em determinadas circunstâncias, seja elas perda de saúde, perda de bens, ou talvez perda de um ente querido, pomos dúvidas se efetivamente Deus é esse Deus de amor que a palavra nos diz. Mas nós conhecemos a história de Jó. Você ainda não conhece o final da sua história, não conhece o que vai acontecer para a semana, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. Por isso, aguarde para ver a revelação de Deus. Jó aqui efetivamente verificou que aquilo que ele tinha dito não era correto aos olhos de Deus. Mas vamos então ao texto bíblico e vamos ler a partir do capítulo 34, o verso 33. Vamos voltar um bocadinho atrás e depois iremos continuar no capítulo 35. Diz assim a palavra de Deus: Acaso deve ele recompensar-te segundo o que tu queres ou não queres? Estas são as últimas palavras de Eliú no capítulo 34. E elas vão mostrar, no fundo, qual era a atitude de Jó diante de Deus. Eliú procura mostrar a Jó que Deus não está sujeito aos homens. Deus não é obrigado a dar aquilo que os homens querem ou aquilo que os homens acham que têm direito. Infelizmente, hoje em dia há uma corrente em muitas congregações, em muitas igrejas, que tem esta mentalidade, que nós podemos forçar Deus a fazer aquilo que nós queremos. Então, claro, não dizem assim desta forma tão direta, mas muitas vezes pelas atitudes parece que as pessoas agem dessa maneira. Muitas vezes pensamos que podemos forçar Deus a dar-nos aquilo que nós queremos, senão nós fazemos greve de fome. Claro, não usamos esta expressão, greve de fome. Nós usamos uma expressão talvez mais espiritual, que é jejum. Mas pensamos nós que pelo nosso jejum vamos então conseguir obrigar Deus a dar-nos aquilo que nós queremos. Efetivamente, nós precisamos de mudar a nossa concepção acerca de Deus. Deus não está à venda. Deus não se compra pelos nossos jejuns, pela nossa greve de fome, pelas nossas vigílias de oração, seja o que nós quisermos fazer, Deus não está à venda. Nós não vamos conseguir comprar os favores de Deus, como muitas vezes nós pensamos, e infelizmente isso está enraizado na nossa cultura. Nós pensamos que vamos lidar com Deus como lidamos com um funcionário camarário ou como um funcionário de uma repartição pública, onde nós conhecemos e porque somos conhecidos ou porque demos um envelope com algumas coisas lá dentro, então aí vamos ter uma cunha favorável para poder alcançar mais rápido aquilo que nós pretendíamos. E esta mentalidade do favor, da cunha, esta mentalidade, enfim, do suborno e da corrupção está tão impregnada em nós que nós pensamos que podemos fazer o mesmo com Deus. Só que Deus não se deixa corromper. Deus não se deixa comprar. E isto nós temos que ter bem claro na nossa mente. E é exatamente isso que Eliú quer deixar claro também na mente de Jó. Acaso pode Deus recompensar-te porque tu queres ou porque tu não queres? Esta é a reflexão de Eliú. E efetivamente nós deveríamos ter mais cautela quando analisamos Deus. Eu não estou a dizer que é mau jejuar, de forma alguma.
Aliás, a palavra de Deus está cheia de exemplos como devemos jejuar, mas o jejum deve ser feito com integridade de coração. Deve ser feito não num sentido de comprar os favores de Deus, mas num sentido de urgência, para podermos dizer a Deus: Deus, este assunto é efetivamente muito importante para mim. É tão importante que eu vou deixar de fazer uma coisa que é fundamental para a minha sobrevivência, que é comer, para me dedicar à oração, a esta área que eu preciso da tua orientação. E eu disse preciso da tua orientação, não disse preciso que tu me faças desta maneira. Porque isto é uma grande diferença, eu dizer a Deus: Deus, eu gostaria de receber isto. O meu desejo, o desejo do meu coração é que tu me desses esta situação, me resolvesses este conflito. Outra coisa é: Senhor, faz a tua vontade em mim, eu estou aberto para que tu mostres o que é que me queres ensinar nesta situação. Não sei se consegue ver bem a diferença entre um tipo de oração e outro, mas é fundamental nós compreendermos que Deus não se deixa comprar pelas nossas orações, pelo nosso jejum. Deus quer ver a humildade e inteireza do nosso coração. E aí Deus vai querer também, ao mesmo tempo, satisfazer os desejos do nosso coração, porque este é o Deus bondoso que nós encontramos nas Escrituras. O capítulo 35, e estamos lá agora no livro de Jó, prossegue a dizer: disse mais Eliú, ainda continua Eliú a falar: achas que é justo dizeres maior é a minha justiça do que a de Deus? Eliú agora vai confrontar Jó sobre as afirmações que ele fez. Ele diz: será que é efetivamente correto aquilo que tu disseste a respeito de Deus ser menos justo do que tu? E prossegue: porque dizes de que me serviria ela, que aproveitaria dela mais do que do meu pecado? Jó estava nesta atitude, balançado entre viver de uma forma íntegra e fazer aquilo que bem entendia. Por vezes chegamos a pontos da nossa vida como Jó, em que pomos em causa se valeu bem a pena seguirmos o caminho da justiça. E eu quero dizer aqui, de uma forma muito clara, que sim, vale a pena seguir o caminho da justiça. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ver os benefícios tremendos, quer na nossa própria saúde, quer na nossa própria relação com os outros, que valeu a pena trilhar esse caminho. O verso 4 ainda diz mais: dar-te-ei a resposta a ti e aos teus inimigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Eliú agora vai mostrar a Jó que o pecado não é tanto para afetar a Deus, mas afeta-nos a nós, a mim e a si e as nossas relações humanas. Deus não é conspurcado pelo nosso pecado. Se você adulterou, que mal você fez a Deus? Você fez ao seu cônjuge, você afetou a sua vida familiar, você afetou os seus filhos, mas Deus terá ficado eventualmente triste com a sua atitude e nada mais. Se você, mentiu na empresa, ou fez um desfalque e roubou dinheiro e pecou contra Deus, sem dúvida, pecou, mas contra as pessoas a quem você roubou. Isso sim, você afetou os seres humanos à sua volta, a quem você defraudou, a quem você enganou. Então, Eliú aqui está a mostrar efetivamente que o pecado que nós cometemos afeta mais as relações humanas à nossa volta do que propriamente Deus. E ele prossegue a dizer: se é justo o que lhe dás ou o que recebe ele da tua mão. Mais uma vez, Eliú está a mostrar que Deus é um Deus que não precisa de nada para viver. Aliás, o livro de Isaías diz isso de uma forma muito interessante também, quando diz: vocês trazem ofertas, trazem holocaustos, mas por acaso vivo eu de comer a carne de animais, ou vivo eu de beber o sangue dos animais? Deus pergunta. E efetivamente não, Deus não vive dessas coisas. Deus não precisa dos nossos dízimos, Deus não precisa das nossas ofertas, Deus não precisa dos nossos holocaustos, Deus não precisa dos nossos sacrifícios para nada. Ele é Deus. E a palavra Deus significa exatamente isso, que Ele não precisa de nada para continuar a ser Deus. Nós, ao dedicarmos essas dádivas ao Senhor, devemos fazê-lo de coração e não para receber alguma coisa em troca. Aqui está uma grande diferença entre quem entende Deus como o seu Pai querido e amado e quem entende Deus quase como uma entidade patronal
ou como uma entidade bancária, onde eu vou lá depositar as minhas ofertas, os meus sacrifícios, e em troca vou receber os juros. Não é assim que se relaciona com Deus. E Eliú está a fazer essa reflexão de uma forma muito clara aqui para Jó. E ele prossegue a dizer: a tua impiedade só pode fazer mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Eliú conclui dizendo exatamente isso. Não há benefício nenhum a não ser as pessoas que te rodeiam e tu próprio. Não há desgraça nenhuma a não ser nas pessoas que te rodeiam e a ti próprio. Por isso, toma atenção à forma como te conduzes. Porque os beneficiários ou aqueles que são prejudicados são aqueles que convivem diretamente contigo e não Deus. E ele prossegue no verso 9. Por causa das muitas transgressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções durante a noite? Eliú lembra o sofrimento dos oprimidos pelas forças opressoras, forças que efetivamente são conduzidas por homens injustos, corruptos. E muitas vezes nós não fazemos esta reflexão. E é interessante que muitas vezes os oprimidos eles clamam a tudo, mas muitas vezes não clamam a Deus. É verdade que há muitos oprimidos que começam a olhar para Deus e perceber que de Deus provém o socorro, de Deus vem efetivamente a salvação. E por isso mesmo trazem canções de alegria quando veem a justiça triunfar, quando veem que Deus tocou o coração daqueles homens que oprimiam, que maltratavam e mudou efetivamente aquelas situações. Essas canções efetivamente são produzidas fruto do louvor, de um coração alegre, por ver aquilo que Deus realmente pode fazer. Muitas vezes, quando o homem não entende a ação de Deus no meio da sociedade, então o seu coração fica triste. E produzem talvez outras melodias, sim, ao choro, mas não direcionados para o local correto, para Deus. Nós devemos ter as nossas atenções efetivamente concentradas em Deus, percebendo se há opressão, se há corrupção, se há maltrato. Devemos clamar a Deus para que Deus faça justiça. E Deus fará justiça. Usará talvez os homens, as instituições humanas, para que a sua justiça seja cumprida. E ele prossegue ainda a dizer no verso 11: quem nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém, ele não responde por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele. Por isso espera nele, mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo nem fazendo muito caso das transgressões. Abre Jó a sua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Estas palavras aqui de Eliú são de alguma forma uma crítica às atitudes e comportamentos e palavras de Jó. E aqui, prezado amigo, nós realmente analisamos estas atitudes que Jó já teve. Vemos primeiramente que as orações, e olhando aqui para o texto, feitas a Deus com um coração vazio, não chegam a lado nenhum, não passam do teto, não são ouvidas. E é exatamente isso que a Bíblia nos diz. O objetivo das nossas orações tem de ser o próprio Deus. Nós temos que encontrar qual é o coração de Deus, a resposta de Deus para estas situações. E a oração é muito mais do que o repetir frases. Eu sei que a maioria da população do nosso país olha para a oração como uma repetição de várias frases que muitas vezes repetimos sem entendimento, sem perceber o que é que elas querem dizer. Eu sei que muitas pessoas estão habituadas a repetir o Pai Nosso e repetem esta oração do Pai Nosso, quando na realidade Jesus Cristo, quando nos ensinou o Pai Nosso, Ele estava a querer simplesmente dar-nos uma referência, dar-nos um padrão, uma forma como nós poderíamos orar, e não tanto uma oração ou uma reza que nós repetíssemos. Aliás, Ele tem o cuidado de, nesse capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, quando é ensinada a oração do Pai Nosso, Jesus tem o cuidado de ali dizer antes disso que não useis de vãs repetições, porque não é pelo muito falar
que sois ouvidos. Jesus deixa esta advertência antes de ensinar o Pai Nosso. Parece que Jesus já sabia o que ia acontecer séculos depois, o que iriam fazer desta sua oração. E efetivamente a oração que é ouvida por Deus é aquela oração que provém do nosso coração, provém do fundo do nosso ser e é colocada no coração de Deus. Há algum tempo atrás há um filme, que tem sido interpretado de duas maneiras, um filme interessante, Bruce Almighty. O filme é interessante e relata de uma forma humorada, alguém que queria se colocar no lugar de Deus. E Deus, de alguma forma, permitiu que durante uma semana aquela personagem ficasse com os seus poderes. Claro, isto é uma fantasia, como eu disse, poderá ser interpretado de duas formas. Há quem está contra esse filme, mas também sei que pode ter utilidade para a nossa reflexão. E a certa altura, nesse filme, Deus pergunta a essa personagem, ao Bruce, qual é o desejo do teu coração? E ele diz bem que houvesse paz na terra. E Deus, a personagem que faz de Deus, diz, mas Bruce, isso só se tu quiseres ser Miss Universo. Porque este é o tipo de desejos que, todas as misses que vão a concursos querem ter. E então depois a seguir ele faz efetivamente uma oração do fundo do seu coração e Deus responde à sua oração. E é muito interessante percebermos de uma forma, como eu disse, aquele filme é de uma forma humorada, nem todas as pessoas gostam daquele filme, mas é uma forma muito interessante de percebermos que muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. E quando tentamos tomar o lugar de Deus, normalmente as nossas opções eram bem piores. Normalmente as nossas escolhas eram bem mais dolorosas para aqueles que nos rodeiam. Então, aqui Eliú leva a esta reflexão, mostrando que a oração feita de um coração vazio não será atendida pelo Todo-Poderoso. É importante nós percebermos isso para que as nossas orações alcancem os céus, para que as nossas orações sejam ouvidas por Deus e possam efetivamente ser acolhidas e possam ter uma resposta efetiva da parte de Deus. Há muita gente que por vezes até faz orações a imagens, faz orações a pessoas mortas que morreram, pessoas que foram fantásticas, mas que já morreram e não ressuscitaram à semelhança de Cristo. Então há pessoas que se dobram os seus joelhos diante dessas imagens, diante desses ídolos, diante dessas personagens, algumas delas da história, como Pedro, Paulo, tantos outros apóstolos. As pessoas dobram os seus joelhos diante dessas personagens e clamam a elas, quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, feito homem. Aí efetivamente não há mais nenhum mediador, não há mais nenhum outro nome dado, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem o hábito de orar, seja a imagens, seja à Mãe de Jesus, seja aos apóstolos, eu recomendava, ore àquele que pode dar resposta às suas orações. Pare de fazer esse tipo de orações e ore à pessoa de Jesus Cristo. Porque não há outra personagem dada nas Escrituras pelo qual nós podemos ser atendidos. Talvez você tenha orado a essas pessoas e nota que não tem havido uma resposta efetiva. Então volte-se para Jesus. Peça perdão, inclusive, por ter feito isso, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos orar aos mortos. O livro de Deuteronômio é muito claro sobre esse assunto. Nós já estudamos esse livro aqui e ele mostra claramente no capítulo 18 que nós não devemos fazer esse tipo de oração. Então, se você tem feito esse tipo de oração a personagens que morreram na história, que estão certamente nos céus, mas que não ressuscitaram, portanto, eles não podem interceder por si, não podem ajudá-lo a si, só Jesus pode fazer isso. Eu sei que isto é contrário ao ensino que a maioria da população portuguesa tem recebido, mas este é o ensino das Escrituras. Eu gostaria que talvez você abrisse a sua Bíblia e começasse a ler a Bíblia e deixasse de ouvir aquilo que outras pessoas dizem ou acham ou pensam. Pense você mesmo pela sua cabeça. Pense você mesmo olhando pelos seus próprios olhos as Escrituras e tome a decisão acertada. Se você quer a sua oração respondida, ora a Deus Pai em nome do Filho e receba essa bênção pela ação do Espírito Santo na sua vida.
Não se deixe iludir ou enganar por quem apregou ou outro tipo de orações. Seja um pastor, seja um líder, seja um padre, seja um guru, seja quem for, olhe para a Bíblia e tome você mesmo as suas decisões por si próprio. Eu gostaria de desafiá-lo efetivamente a ter este tipo de oração, uma oração que é respondida, uma oração que não é feita por um coração vazio, mas um coração cheio de amor para com os outros. Uma oração que você é capaz de fazer do fundo do seu ser. Uma oração que quer efetivamente ver a mão de Deus ser estendida e tocar a sua vida. Quando você orar dessa maneira, eu quero lhe dizer que Deus vai efetivamente responder à sua oração, porque esse é o desejo do coração de Deus também. Nós no próximo programa continuaremos a olhar para os textos da Bíblia e a ver como Deus tem coisas extremamente interessantes para nos ensinar. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.